a leitura, o estudo de um novo livro, tá? É o momento dos livros do dia a dia. São os livros mais lidos, mais conhecidos na história. A gente está conversando e comentando sobre eles, tá? O livro que a gente vai começar e conversar hoje é A Confissão de Westminster, tá bom? Por vários autores, né? Esse material foi escrito. Então, o livro A Confissão de Westminster, escrito por vários autores, tem desfrutado de um notável sucesso em termos de vendas e repercussão em todo o mundo. Desde o seu lançamento, o livro tem cativado leitores com sua abordagem profunda e significativa sobre questões teológicas e doutrinárias fundamentais. Sua influência se estende além da circulação acadêmico e teológico, alcançando também aqueles interessados em história religiosa e cristianismo reformado. Através de suas páginas, a Confissão de Westminster tem inspirado discussões vigorosas e reflexões intelectuais, tornando-se uma obra de referência essencial para estudiosos e estudantes de teologia, bem como para qualquer pessoa interessada em compreender as bases da fé cristã reformada. A combinação de rigor acadêmico e clareza na exposição das doutrinas essenciais, tem sido um fator-chave para o sucesso deste livro, consolidando seu lugar como um clássico moderno e uma fonte confiável de conhecimento teológico. Resumindo o livro, A Confissão de Westminster é um livro composto por um conjunto de documentos teológicos que foram redigidos por teólogos reformados e líderes da Igreja da Inglaterra durante o século XVII. Olha, centro da Inglaterra e uma teologia da Inglaterra já é algo perigoso para se estudar. Por quê? A cultura inglesa era de domínio, era colonialista, exploradora, genocida, escravocrata. Então, uma série de qualidades, negativas havia naquele país, e aí a gente tem que olhar um documento como este de maneira reservada, observando bem cada detalhe, porque o ambiente era doentio e anticristão. E com o espírito, aquele espírito garboso, aquele espírito prepotente do anglo-saxão, faz com que essa cultura venha permear, adoecer também o seu pensamento. Então, isso tudo quer dizer o seguinte: precisamos ter um pé atrás para estudar um texto produzido por aquela gente, não só naquela época, mas também na época de hoje, tá? Para você ter uma ideia, a gente volta a lembrar a experiência de Gandhi, quando ele diz: olha, o cristianismo é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Agora vocês, inclusive vocês que produziram isso, não valem nada. Não tem nada a ver com Jesus. Foi o que Gandhi disse. Então precisamos, tudo bem, analisar o texto, e a gente vai fazer, mas ter um pé atrás, porque o contexto cultural, o contexto, entre aspas, espiritual do inglês, principalmente nesse tempo, é um contexto pernicioso, maligno, perverso, anticristão em muitos sentidos. Tá bom? Ok, então vamos continuar aqui. Então foi redigido por teólogos reformados e líderes da Igreja da Inglaterra durante o século XVII. Tá? O livro aborda uma ampla gama de temas teológicos, doutrinários e eclesiásticos, oferecendo uma visão abrangente e sistemática da fé cristã
reformada. Dividido em várias seções, o livro começa uma introdução que discute a importância da Bíblia como a palavra de Deus e a autoridade final em questão de fé e prática. Em seguida, apresenta uma confissão de fé que estabelece os princípios fundamentais da teologia reformada, abrangendo temas como a doutrina da Trindade, a criação, a queda do homem, a redenção em Cristo, a graça salvadora e os meios de graça. Além disso, o livro trata de questões eclesiásticas, como a forma de governo da igreja, a ordenação de ministros, os sacramentos. Também inclui catecismos que oferecem um resumo conciso da doutrina cristã para ser ensinado a congregações e a crianças. No geral, a Confissão de Westminster é uma obra abrangente que busca fornecer uma tese teológica sólida para a fé reformada, abordando tanto questões doutrinárias como práticas, e continua a ser uma referência importante no estudo da teologia reformada até os dias atuais. Tá bom? A autoria. A curta biografia, né, da autoria. A Confissão de Westminster foi escrita por um grupo de teólogos e líderes da Igreja da Inglaterra durante o século XVII. Embora não exista um único autor atribuído ao livro, é conhecido que ele foi elaborado por uma assembleia de teólogos que se reuniram em Westminster, Londres, entre 1643 e 1649. Essa assembleia era composta por cerca de 120 ministros e teólogos, incluindo nomes proeminentes como Samuel Rutherford, Thomas Goodwin e John Owen. Esses indivíduos eram líderes influentes no movimento da Reforma Protestante na Inglaterra e tinham profundo conhecimento teológico e experiência pastoral. Nessa época, a Inglaterra tinha mais ou menos uns 100 e poucos anos que estava com sua prática, né, protestante, não exatamente católica, tá bom? Lembrando o motivo por que entrou, né, a reforma na Inglaterra. Um motivo totalmente negativo, né? Foi para interesses do rei, interesses em muitas áreas, interesse em muitos sentidos, né? Para que eles pudessem fazer isso. Próprio do espírito, né, anglo-saxão, tá bom? Faz parte desse pavão doente. Motivação para escrever o livro. A redação de A Confissão de Westminster foi impulsionada por diversos motivos. Primeiramente, o contexto da época era cercado por conflitos religiosos e debates teológicos intensos. A Assembleia Westminster foi convocada com o objetivo de reformar a Igreja da Inglaterra e estabelecer uma base teológica sólida que refletisse os princípios da fé reformada. Além disso, a confissão foi escrita como uma resposta direta a pressões políticas e religiosas enfrentadas pelos reformados na Inglaterra, uma vez que eles buscavam afirmar sua identidade teológica e resistir às influências do catolicismo e do arminianismo. Assim, a motivação principal para escrever o livro foi a necessidade de definir e preservar a ortodoxia reformada em um período de turbulência religiosa e incertezas doutrinárias. Contexto nacional e mundial. O contexto nacional e mundial em que a Confissão de Westminster foi escrita foi de extrema importância. No âmbito nacional, a Inglaterra estava passando por uma época de intensa agitação religiosa com a Guerra Civil Inglesa em curso. Vai gostar de guerra como essa, igual os protestantes, né? Ô bicho para matar a gente, né? O que mais? Quer dizer, a vinda de uma nova religiosidade não tirava o espírito guerreiro,
Haja vista o que os países, né, protestantes já mataram, né, usando o nome de Jesus. O que mais? No âmbito nacional, né, a Guerra Civil Inglesa em curso. O país estava dividido entre facções políticas e religiosas e a Assembleia de Westminster foi convocada como parte dos esforços para consolidar uma igreja reformada nacionalmente reconhecida. A confissão foi elaborada com o objetivo de unificar a doutrina e prática religiosa em meio a esse contexto conturbado. No contexto mundial, a reforma protestante havia ganhado força na Europa e os teólogos envolvidos na redação do livro estavam conscientes da necessidade de fortalecer e defender a teologia reformada em meio a ameaças teológicas e políticas. A confissão foi escrita não apenas para orientar a Igreja da Inglaterra, mas também para se posicionar dentro do cenário teológico europeu, buscando ser uma expressão clara e abrangente da fé reformada. Como eu disse, próprio do espírito anglo-saxão. Eles estavam fazendo essa determinação do que deveria ser, não só para eles, mas eles iriam impor isso na Europa e também na própria Nova, né, Inglaterra, lá nas 13 colônias e etc. Tá bom? Era a imposição, próprio também desse espírito anglo-saxão e ainda mais cristão. Tá bom? Muito bem, a gente fica por aqui. Amanhã, então, continua falando sobre as considerações, né, que a gente vai ver do livro na continuação dos nossos estudos. Tá bom? A gente fica por aqui. Deus abençoe você. Hoje seja um dia maravilhoso para você e para as pessoas ao seu redor. E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta. Tá bom? Então, até mais. Que Deus use muito, muito você nesse dia.